Apagar a luz lá fora, gente. Pessoal, tem que apagar a luz lá fora. Eu vou lá, vou lá. Apagar a luz. Boa tarde, Carudo, para os meus parentes ali, Carudo Porã, para os cupis também. Então, é com grande prazer que eu estou aqui para falar sobre a cultura indígena, que é a minha cultura, a minha essência, né? E eu estou muito feliz de ter feito parte dessa organização com os grandes mestres, né? E eu estou aprendendo bastante com vocês, né? Então, vou falar um pouco sobre a cultura indígena. Primeiro, essas imagens, né? Quando se fala da cultura indígena, me parece que para muitas pessoas, né, somente a cultura indígena, os indígenas só existiu em 1500, né? E depois me parece que para muitas pessoas some. Atualmente parece que nem no estado de São Paulo, para algumas pessoas, não existem indígenas. Até mesmo na Baixada Santista, muitas pessoas não sabem que tem aldeias, né? Por exemplo, aqui em Praia Grande tem uma aldeia, ali na rua do CDP, ali, mais profundo ali. Ali tem uma aldeia. Em Mongaguá tem 6 aldeias. Itanhaém tem 2, 4 por aí. Peruíbe, mais de 10. Então, a região é repleta de aldeias indígenas. Para quem quiser conhecer cultura indígena, pode estar levando ou indo visitar. Tem algumas aldeias que é aberto para receber visitantes que queiram aprender mais sobre a cultura indígena, ver de perto a realidade. Então, tem aldeias que trabalham com essa abertura, né, para as escolas, grupos. Então, para quem quiser se aprofundar nessa questão, é só procurar as aldeias, ou para quem quiser levar professores da rede que trabalham dentro da aldeia indígena, professores indígenas, para falar sobre a cultura dentro das escolas de vocês, ou num projeto que vocês estiverem desenvolvendo, é só procurar a Cleo, a Thaisa e mais o Deus Dete, que eles vão direcionar quase os professores com o conhecimento de fora de vocês. Ao mesmo tempo, a gente vai estar fazendo o caminho de enfraquecer a nossa cultura, porque nós temos o conhecimento que a gente aprende desde criança, desde que nasce, há milhares de anos, né? Então a gente tem que manter a nossa cultura, mas não somente manter, porque hoje a gente está muito perto da sociedade, a gente está muito em contato com vocês, então a gente tem que aprender, a gente tem que ensinar os alunos a sociedade de vocês, né? Porque a gente está em constante contato, então eles obrigatoriamente têm que aprender todas as disciplinas, matemática, história, tudo mais, e também o conhecimento nosso tradicional, para fortalecer e para não perder a nossa cultura, porque esse é o nosso objetivo, esse é o caminho que a gente está tomando. Por exemplo, a comunidade indígena, as aldeias indígenas, têm a sua política dentro da aldeia, onde os mais velhos têm a sua importância. Ela dá opiniões, ela dá direcionamento para os mais novos. Por isso que nas aldeias indígenas a gente não tem necessidade de criar asilos, porque a gente precisa dos mais velhos para ensinar os mais novos, porque os mais velhos já passaram a vida, já aprendeu muita coisa, e eles vão continuar contribuir com a comunidade, como é que tem que ser.
na cultura indígena, o mais velho não é descartado como aqui fora, que tem asilo. Na aldeia indígena não tem creche, porque a criança aprende com a sua mãe e com seu pai. Esse é a nossa cultura. Eu não estou aqui falando que a nossa cultura é melhor, mas a nossa cultura é assim. Eu aprendi assim e eu vou levar adiante isso, né? Mas vocês têm a sociedade de vocês. Eu não estou, não estou fazendo juízo de valores que fala, né? Eu estou apenas falando da minha cultura, né? Utilizando comparando, né? Então é isso. A gente não tem creche. Eu sempre aprendi muita coisa com meu pai, com minha mãe, a plantar, a pegar lenha, a fazer um monte de coisa, porque eu vejo que a criança, ela aprende brincando, ela aprende observando. As crianças não têm que ser obrigadas a nada, elas têm que aprender as coisas que elas querem aprender e com desejo de aprender. A gente não pode aplicar um conhecimento, obrigar as crianças, porque nunca ninguém gosta, né, de aprender ou fazer coisa obrigado, porque isso é meio que como é que fala? Fazer as coisas obrigado não é a vontade da pessoa, não é a nossa vontade, né? Muito chato. É muito chato isso, né? Imagina para as crianças, né? Elas têm que aprender querendo aprender. A gente tem que como é que fala? Despertar o desejo delas, né? De querer aprender coisas novas, de querer aprender coisas que vão fazer parte da vida mais para frente, ou que vai precisar, né, na vida adulta, alguma coisa nesse sentido. Então, por isso que a comunidade indígena é assim. Eu ouvi na fala de vocês, né, na apresentação anteriores, né, falam de racismo, de preconceito. Nós sofremos também como os nossos irmãos negros, né? A gente sofre na pele o preconceito. Por exemplo, hoje na hora do almoço, eu estava lá com a professora ali, a gente estava lá, ela foi comprar negócio de celular lá e tal, a gente estava lá. E o vendedor, a gente falando, né, na nossa língua ali e tal. Aí ele ficou meio assim e depois perguntou, né, como é que a gente estava se sentindo, nós imigrantes aqui em Brasil. Aí a gente ficou olhando. Aí eu falei, aí a professora ficou meio assim, então aí a professora falou, não, a gente não é imigrante, a gente é indígena daqui mesmo. Aí ele ficou meio sem graça, aí eu falei, não, é normal, é normal. Aí ele queria saber como é que a gente estava se sentindo imigrantes, porque ele estava com desejo de ir, não sei para onde ir lá. Como é que ele ia se sentir, né? Aí eu falei, aí eu falei, né, que nem o Brasil ou americanos, tem pessoas boas que gostam dos imigrantes e eu falei que tem pessoas que também não gostam do imigrante. Tem americano que gosta de brasileiro e tem americano que não quer nem ver a cara do brasileiro. É mais ou menos isso. Eu falei que a elaboração do trabalho, né? Eles falam, primeiro pergunta pra gente, né? Se a gente é boliviano, é chinês e tudo mais, vai falando. Quando tiver mais opções, alguns falam, você é indígena, você é índio e tal. Ou a gente tem que falar que nós somos indígenas, porque a gente tem que ter orgulho de falar que nós somos daqui. Então,
é uma das situações que a gente, apesar de ter passado 500 anos, ainda a gente tem que falar que nós somos indígenas. É muito complicadinho isso, né? Mas a gente fala com muito orgulho. Eu tenho orgulho de ter nascido na aldeia indígena, de ter vivido toda a minha infância na área indígena, por aí, né? Então eu tenho muito orgulho de ter nascido indígena. Não que a sociedade, outras sociedades não seja, como que fala, melhor ou não, mas isso não tem nada a ver. Eu nasci indígena, a minha essência vai ser sempre indígena. Eu vou carregar os meus costumes onde eu estiver, com orgulho, né? Porque nunca vou mudar. Muitas pessoas falam que o indígena deixa de ser indígena quando vê o indígena com celular na mão. Fala que o índio já não é mais indígena porque está usando um iPhone. Apesar que nunca tive um iPhone, mas os caras falam que o indígena tem iPhone. Essas mesmas pessoas falam que o índio não é mais indígena quando ele anda de carro, por exemplo. Não tem nada a ver. Se a gente for pensar essas coisas, não tem nada a ver, né? A gente nasce indígena, brasileiro, africano e tudo mais, né? A gente nunca vai deixar de ser. A gente pode se naturalizar americano e não sei aonde, mas a gente vai ser sempre o que nasceu. Se a gente nasceu aqui, a gente pode se naturalizar em outros países, mas é só um papel que vai falar que a gente virou outra pessoa lá, mas a gente vai, na nossa essência, vai ser sempre brasileiro. Então a gente tem que ter orgulho de ser brasileiro, de ter nascido aqui nas terras brasileiras, de carregar o sangue indígena, o sangue negro e o sangue do europeu, tudo misturado, né? E não ter vergonha, né, disso, porque o brasileiro é feito por isso, né? Através da mistura, né? Se alguém falar que é 100% de nacionalidade, de não sei o que lá, é mentira, porque a partir do momento que nasceu aqui no Brasil, é certeza que é através das misturas, né? Então é isso. A não ser que o cara venha lá de fora e falar que é, aí a gente não tem um argumento. Mas o cara que nasce aqui no Brasil foi misturado. Então é isso. Pode passar. Então, essa é o dia da reunião. A gente discute bastante, né? Como é que a gente vai levar a situação política dentro da aldeia. Como é que fala? Competição por alguma coisa, porque nós somos todos iguais, né? Se alguém planta, o outro também sabe plantar a mesma coisa. Então, nesse sentido, eu aprendi que isso se chama sociedade homogênea. Eu acho que fala isso, né? Que não tem o mais baixo nem o mais alto nem o mais baixo. Então, não tem competição. E toda as ações dentro da comunidade indígena envolve muita espiritualidade. A gente nasce, o que a gente tem que ser já é predestinado pelo Nyanderu, o grande criador. Então, se o cara nasceu para ser pajé, para ser um líder espiritual, ele vai ser desde que nasceu, desde que esteve dentro da barriga da mãe, no primeiro momento que ele se tornou feto, ele já é para ser aquilo, para ele ser aquele.
o líder espiritual, ou para ser o grande líder, um cacique, um grande caçador, um grande curandeiro, um grande raizeiro que fala, né? que manipula os remédios naturais, as ervas e tudo mais. Então, a gente não aprende a ser, mas a gente nasce já o que a gente tem que ser. O grande, o músico, ele não nasce para ser pajé e depois virar músico, não é assim. Ele nasce para ser o músico da aldeia. Por exemplo, na aldeia indígena tem os instrumentistas, né, que toca violão, que toca violino. Eu já tentei tocar violino, mas até hoje nunca aprendi, porque eu não nasci para ser instrumentista, né? Então, se não é para ser, não adianta insistir que não vai dar certo. Então, é isso, né? Pode passar. Então, na política indígena, a gente luta pelos nossos direitos também. Quando alguém falou aqui que o imigrante veio, ganhou a terra com escritura na mão, pronto, a nossa história é diferente. A gente perdeu as nossas terras em 1500 e até hoje a gente está lutando pelo pedaço de terra. Os nossos irmãos Kaiowá, lá em Mato Grosso do Sul, estão todo mês, quase todo dia, morrendo para tentar garantir um pedacinho de terra. Enquanto isso, os imigrantes vêm, né? Tem um programa do governo, eu acho, não sei, e ele ganha a parte da terra lá para ele produzir, sei lá, né? Então tem isso para a gente refletir. Se a gente está lutando pelo nosso direito, legítimo ou não, aí cabe cada um refletir, né? O que é direito? É o cara que nasce aqui ou o cara que comprou não sei de quem, para o cara que está loteando tudo, né? A gente tem que refletir isso. Por isso que a educação é importante para trabalhar essa questão também, porque através da educação é que nós temos o poder de fazer revoluções, de mudança na vida do aluno. Por exemplo, estou aqui hoje, né? Professor quase 20 anos, estou chegando a 20 anos na rede, né? E eu vejo aqui dois alunos, ex-alunos meus, o Alexandre ali e a outra mocinha ali que hoje somos colegas de trabalho, eles são professores hoje também, aqui presente, né? Então, quer dizer que eu contribuí um pouco do que eu sei na formação deles, né? No caso dos dois ali. Então, isso é gratificante para mim. Como um que falou que um professor acreditou nele. Então, nós temos que acreditar nos nossos alunos, né? Possibilitar para eles, através da educação, uma mudança de vida o melhor, né? Através da educação. Eu acho que esse é o caminho, né? Que a gente tem que fazer enquanto professor, enquanto pai, enquanto mãe. A gente sempre temos que pensar nessa linha, né? E por que a gente não tem que pensar? A gente tem que ter esse pensamento, a gente tem que ter a vontade de mudar a vida dos alunos através da educação. Eu acho que esse é o único caminho que a gente tem, não é fazendo outras coisas. Eu acho que a educação é uma porta de entrada para a gente fazer a mudança na vida dos alunos. Pode passar. Então, a relação que a gente tem com o meio ambiente é respeitar o meio ambiente, o lugar onde a gente vive. Respeitar o rio, respeitar a pedra, respeitar os pássaros, os animais, porque eles estão... igual a gente, né? Eles têm vida, eles têm
o seu habitat lá, né? E o meio ambiente faz parte da nossa sobrevivência, né? A gente depende do meio ambiente para continuar no planeta Terra, né? Porque a gente precisa respirar para viver, a gente precisa de água para sobreviver, a gente precisa de alimento, a gente precisa cuidar com carinho, né, o planeta Terra. Eu vejo, né, que infelizmente muitas pessoas não têm essa visão, né, quer explorar o meio ambiente para ter lucro, para acumular muita coisa, muito dinheiro, né? E quem não tem dinheiro, infelizmente, a gente vê que não tem muita importância, né? Mas na nossa visão, na cultura indígena, a gente não pode acumular o que a gente não precisa. A gente não pode desperdiçar o que a gente não... A gente não pode acumular coisa. A gente tem que... Por exemplo, na alimentação, a Thaisa sempre usa esse exemplo, né, de alimentação. A gente come, planta as coisas que a gente vai precisar para se alimentar durante o ano, né? A gente não precisa derrubar hectares e hectares de mata para plantar e depois vender para outras pessoas e acumular. Essa visão para a gente é muito estranha, a gente não pensa desse jeito, então é complicado isso, né? A gente, por exemplo, se a gente precisar de trocar alguma coisa, a gente troca alguma coisa com nossos parentes, eles dão o que eles têm, a gente dá o que tem e fica tudo certo, a gente não vende tanto. Se pagar tanto que eu dou tanto, não é muito bem isso, porque a nossa cultura indígena não é muito capitalista, né? A gente não tem essa visão de capitalista, mas a gente vai aprendendo coisas também. Pode passar. Então, esse é o mel de jataí. A gente cria as abelhas... A gente usa a cera de abelha nos nossos rituais. Pode passar. Esse abelha é sem ferrão. A gente cria elas. Então a gente alimenta. Por exemplo, na época de frio, elas têm dificuldade de encontrar alimentos para elas. Então a gente dá alimento para elas também. E no tempo novo, que é verão, de calor, elas têm muito alimento, né? Através das floradas e tudo mais. Então, a gente ajuda elas e ela ajuda na produção de mel, na cera de abelha. Pode passar. Esse é o meu lá, que eu tenho lá. Eu estou cuidando delas. É uma caixinha lá também. A gente tem jataí, mandaguari, tem outros abelhas, né? Sem ferrão. Então a gente cuida bastante delas. Essa é uma visão lá da aldeia, que separa aldeia e cidade. Aquela parte ali do rio, quando chove demais, ela enche tudo, o rio vai mais ou menos 1 quilômetro para frente, quando enche bastante. Então esse é o divisor da aldeia e cidade. Então essa é uma visão que tem de lá, inclusive da escola indígena. Essa é a visão da escola indígena da cidade. Pode passar. Essa é a minha casa, é a visão da minha casa. Pode passar. Então, as crianças na aldeia, a função delas é aprender a cuidar do irmãozinho pequeno, porque as mocinhas, elas têm que aprender desde cedo essa função, porque elas vão ser mães daqui a 10, 15 anos, não sei quando, né? Então, desde criança, elas aprendem a cuidar do irmãozinho mais novo junto com a mãe, porque essa é o ciclo natural que a gente chama, né? E os meninos também aprendem a fazer as coisas, a limpar,
a plantar junto com o pai, acompanha o pai, né? A fazer o plantio, a fazer a pescaria e tudo mais. Então, essa é a função das crianças. Ela nunca é obrigada a fazer as coisas, mas elas aprendem através da observação, de acompanhar o pai e a mãe, ou os avós também. Pode passar. O trabalho, a divisão do trabalho da mulher e do homem dentro da cultura indígena, por exemplo, o dever do homem é abrir a roça, fazer a limpeza, e a parte da mulher é a plantar e a colher. Então, essas são as divisões. Por exemplo, essas cestas são o trabalho das mulheres. Os homens fazem arco e flecha, machadinho, essas coisas todas. Então, tem uma divisão de trabalho dentro da cultura indígena também. Pode passar. Esses são o trabalho das mulheres. Elas trabalham, cuidam dos filhos, e vai. Esse é o ritmo dentro da aldeia. Pode passar. Esses são os trabalhos. Depois a gente leva para fazer exposição, para fazer as vendas. Inclusive, muitas famílias elas conseguem, através das vendas, como é que fala? O sustento, né? O sustento, isso. Muitas famílias têm os seus sustentos através somente dos artesanatos. Não tem uma renda fixa, um trabalho fora da aldeia. Por quê? Aí entra a questão do preconceito de novo. Porque para muitos falam que o indígena é incapaz, mas não é incapacidade, é porque o nosso ritmo de vida é diferente. Então isso não pode ser considerado como incapacidade. Vocês têm um ritmo diferente dentro da cidade e nós temos um ritmo diferente dentro da aldeia. Então uma não é melhor que a outra, é apenas diferente, é sociedade diferente. Então a gente trabalha de acordo com a fase da lua, vocês trabalham de acordo com a hora, não sei, né? Com o horário, e não tem dia. A gente tem as fases da lua que a gente tem que fazer roça, o plantio, a colheita, sempre respeitando as fases da lua. E não é pelo horário, não é pelo 8 horas de trabalho que a gente que trabalha. Por exemplo, a gente a gente descansa, né? A gente acorda cedo. Os mais velhos, por exemplo, acordam 5 horas, 4 horas da manhã e faz as coisas na parte da manhã. E quando chega 10 horas, 11 horas, está lá descansando na sua rede e tal. Aí quando a pessoa de fora chega e vê aquelas pessoas na rede descansando, acho que não está trabalhando, mas já trabalhou na parte da manhã, então não tem necessidade de continuar trabalhando o dia todo, né? Então essa é uma das diferenças também, né? Então é isso, pode passar. Então, poucas fotos, né? Que eu consegui porque eu estou numa aldeia que não tem energia elétrica. Por isso que não deu para mandar mais fotos, porque não deu. Não tem energia elétrica, então só às vezes quando carrega que dá para mandar alguma coisa. Então, por exemplo, religião. Muitas pessoas perguntam muito sobre a religião. A gente não tem uma religião definida. A gente não é católico, a gente não é cristão, a gente não é uma religião. A gente tem o Deus, o grande Criador. A gente chama ele de Nyanderu, ou Nyandejara, ou Tupã, essas coisas, esses nomes, né? Mas outras sociedades têm o seu Deus, conhece por outros nomes.
às vezes eu acho que é o mesmo Deus, mas se apresenta para outra sociedade com outro nome diferente, né? Então a gente não é igreja, a gente tem uma casa de reza onde a gente realiza danças, a gente reza, a gente pede bênção para o plantio, para dar tudo certo e tudo mais. Então, toda noite a gente tem a gente entra lá, né, para rezar, para pedir e tudo mais, para abençoar a aldeia, né, para acordar no outro dia com saúde, alegria e tudo mais. Então, essa é uma religião, não sei se é uma religião, mas a gente chama de crença. E a gente tem vários deuses da mata, deus dos animais. Então, por isso que a gente não... quando a gente for mexer com o meio ambiente, a gente tem que entender, na nossa visão, a gente tem que entender que tem os seus protetores. E a gente não pode fazer sem a necessidade, por exemplo, de mudar a pedra de lugar, por exemplo, sem necessidade. Como é que a gente vai mudar a pedra de um lugar sem necessidade? Então, no nosso entendimento, o protetor daquela pedra do meio ambiente, dos animais, ele vai jogar alguma coisa em nós e vai fazer mal espiritualmente para a gente. Então, essa é a questão do respeito ao meio ambiente também. Então, eu acho que é isso, e se tiver alguma pergunta, eu respondo. Sérgio, posso só passar um pouquinho? É só para fechar rapidinho, algo que ele trouxe na fala dele, em relação a esse respeito com a natureza, essa responsabilidade em relação ao consumo, essa diferença, né, que para eles é tão clara entre o que é o consumo, o consumismo, e são desde as crianças mais pequenas em relação à alimentação, eles têm uma responsabilidade, um respeito muito grande por tudo isso, e é muito nítido quando nós visitamos, acompanhamos as escolas. Só para contar para vocês, é bem rapidinho, tá bom? Que nós estivemos numa escola, que eu até estava comigo, né, em um momento onde nós fomos almoçar, as crianças se serviram, e uma das crianças, porque assim, tudo que você coloca no pratinho, você precisa comer, né? Não pode ir para o lixo aquele alimento, então tudo você precisa comer. E uma criança, devia ter aproximadamente uns 4 anos, né, mais ou menos, falou assim: tia, você quer? Eu não quero. Só que eu já tinha comido um monte, porque eles ofereceram o tipá pra gente, que é uma comida deles que eu gosto muito, e já tinha comido um monte. Aí eu não aguentava, aí eu falei assim pra ele: olha o nosso pensamento, né? Eu falei assim: mas deixa no cantinho. Não pode, tia. Ele falou assim pra mim: não pode. Quando a gente não come, uma outra pessoa precisa comer, né? Alimento, a comida não vai para o lixo. Então, eles têm uma responsabilidade muito grande. A gente saiu de lá com essa missão, né? Eu pensando nisso, né? É só o que a gente vai comer, não existe essa questão do consumismo, é um respeito em relação à natureza muito grande, né? Desde as crianças bem pequenininhas, assim. Então é bem legal de se ver. Quem tiver oportunidade, vamos fazer aquilo que ele falou lá no começo, né? Essa parceria, esse intercâmbio, essa troca, porque nada como um dia de vivência com os nossos alunos.